Ponha na sua, se puder, se não tiver, aí nas telas. Diz assim: contudo, um homem no meio da multidão replicou: mestres, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão, então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsasse o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus: ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e, de alguma maneira, ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem, jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido, a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. Um endemoniado em casa. Você pode repetir comigo? Um endemoniado. Vocês estão fracos hoje. Meu Deus. No 3, 1, 2, 3. Um endemoniado em casa. Que tema complicado, mas vamos lá para essa pontuação. O texto bíblico, ele é sensacional porque nos permite entendermos algumas realidades espirituais. Jesus estava caminhando como sempre o fazia, cercado de muitas pessoas, como sempre acontecia, e em um determinado momento, um homem rompeu a multidão e apresentou-se diante de Jesus juntamente com um rapaz. E ali naquele exato momento, rompendo a multidão, aquele homem narrou a sua história. Disse que aquele rapaz era o filho dele e ele estava sendo ali afligido por muitos anos por um demônio, que além de tirar a fala, além de tirar a audição, também o jogava no chão, o fazia balbuciar, o fazia ranger os dentes, enrijecer o corpo e às vezes inclusive o jogava na água ou no fogo para matá-lo. Jesus, olhando toda aquela situação, ainda ouvindo este homem, recebeu uma segunda linha de informações. Ele disse: eu estou vindo aqui porque eu já fui até os seus discípulos, mas eles foram incapazes de repreender esse espírito demoníaco que está sobre o meu filho. Jesus, então, naquele exato momento, estabelece não apenas o contato audível, mas agora ele começa uma conversa com aquele homem. E nessa conversa ele busca um entendimento, primeiro expressando o quanto era pesado para ele, o Cristo, estar no meio de pessoas que não tinham fé o suficiente para seguirem o seu caminho rompendo em fé. E é interessante pensar desta forma, porque Jesus não está falando sobre pessoas incrédulas, Jesus está falando de pessoas que estavam andando com ele. Logo, diante disso, como introdução, é muito possível
estarmos dentro de uma igreja, estarmos até caminhando com Jesus, mas não termos um discernimento espiritual sobre questões espirituais que acontecem no dia a dia. Pode ser que mesmo estando andando com Jesus, algumas situações que acontecem no nosso dia a dia, nós não tenhamos a autoridade necessária para nos levantarmos e guerrearmos contra aquela situação. Pode ser que Jesus estivesse ali pontuando que estava cansado daquela geração, porque estava vendo que existiam problemas tão claros que eram espirituais, e ainda assim aqueles discípulos não conseguiam se levantar, romper, usar autoridade para aniquilar naquele exato momento a manifestação do diabo. Segundo ponto que percebo claramente aqui nesse texto, é um pai desesperado. E olha, eu não sei vocês, mas um pai desesperado, ele procura ajuda em tudo quanto é lugar. E muito provavelmente, esse pai havia ouvido as histórias de Jesus e de alguma maneira percebeu que os discípulos eram mais acessíveis do que Jesus, então ele foi até os discípulos, mas diante das circunstâncias, ele percebeu que os discípulos eram incapazes de o ajudar. Veja bem, segundo ponto nessa introdução, nós entendemos que existem situações que nós podemos buscar terceiros, mas só Jesus pode resolver. Não adianta. É discípulo de Jesus, mas não é de Jesus. Ainda não está na caminhada com Jesus, ao ponto de serem chamados pequenos cristos. Não adianta. Nós vamos bater de portas em portas, mas se nós não formos na pessoa certa, nada acontecerá. Em terceiro lugar, nessa introdução, é importante destacarmos uma coisa aqui importante. Aquele demônio colocava uma enfermidade naquele rapaz. Logo, consigo entender que aquele pai vivia uma vida muito entristecida, como uma pessoa muito entristecida. Tantas pessoas que nós conhecemos, por situações ou outras, vivem uma vida muito triste. Estão tristes com as questões que estão acontecendo lá, estão tristes com as questões que estão acontecendo em volta, estão tristes com questões que estão acontecendo sobre aqueles que ele ama, ou eles amam. Em quarto lugar, nessa introdução, o texto nos mostra que além do rapaz carregar sobre si uma enfermidade, quando o demônio tomava aquele rapaz, buscava matá-lo, acredito que aquele pai só vivia uma vida extremamente aflita. Muito mais do que tristeza, pior é viver uma vida de aflição. Imagine o coração desse pai: não consigo dormir, porque se eu dormir, esse demônio pegar o meu filho e o jogar na água. Se eu dormir, o demônio pegar o meu filho e o jogar no fogo. Existem pessoas, olha, falo pelo Espírito Santo, estando aqui no templo ou ainda por essa comunicação, existem pessoas que não conseguem dormir por causa de situações que estão acontecendo em sua volta. Pessoas que não conseguem desligar porque estão aflitas demais, estão com a programação mental que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. Existem tantas pessoas que vivem assim. A qualquer momento uma coisa ruim vai acontecer. Eu tenho que ficar ligado, eu tenho que ficar atento, porque se eu baixar a guarda, o demônio vai jogar aquele meu filho na água, vai jogar o meu filho no fogo. Então eu preciso estar ligado para agir. Em quinto lugar, nessa introdução eu percebo que o demônio não apenas queria matar o filho, mas o demônio também queria matar o pai. Porque quando há um problema dentro de casa, sofre não apenas aquele que está vivendo diretamente o problema, mas sofre toda a família. Existem ataques de Satanás, que ele não vai contra você porque ele não pode te tocar, mas ele toca em quem você ama e te afeta a si mesmo.
A Bíblia diz em Efésios que o demônio, ele age com armadilhas estratégicas. Ele é extremamente estratégico. Quando ele não pode te afetar, ele afeta situações que estão à sua volta. Eu não sei você, mas quando eu vou viajar, quando eu vou passear, lá em casa a gente coloca os nossos filhos para orar. E a gente fala assim: quem vai orar? Aí eles falam: Papai do céu, leva-nos para o caminho, guarda-nos na estrada, nos leva até o passeio, e dadá, e babá, babá. Eu não sei vocês, mas a gente tem que aprender a tomar posição de falar assim: guarda a minha ida para a escola, guarda a minha sala. Eu não sei quantos alunos tem aqui, mas eu te esperaria, inclusive, chegar na mesa do professor, colocar disfarçadamente a mão e falar: Senhor, abençoa a mente desse professor, abençoa esses meus colegas dessa turma, Senhor, abençoa a minha empresa. Quem tem filho, meu Deus, ontem estava em casa, meu coração queimou com isso. Aprendo, e domingo possivelmente nós vamos fazer isso daqui. Aprendam a impor as mãos sobre a cabeça dos seus filhos e profetizar vitórias, bênçãos, guarda, cobertura espiritual. Senhor, corta os laços. Nós precisamos nos levantar com autoridade, porque o inimigo nem sempre consegue nos afetar, mas afetando o que nós amamos, acaba também nos atingindo. Em sexto lugar, nessa introdução, eu percebo uma coisa muito interessante nesse texto. A Bíblia diz que aquele pai também estava cansado, porque Jesus perguntou: há quanto tempo isto está acontecendo? E aquele pai declarou: desde a infância. Olha que ponto sensacional. Primeiro, algumas pessoas dizem: demônio não pega a criança desde a sua infância. Eu me lembro que antigamente existiam muitas coisas oferecidas, né? E aí tem uma época do ano que a gente ganhava, na infância, doces, mas tinha uma pessoa que ela sabia a fé da família. Aí o que ela fazia? Antes daquela bagunça toda de botar as coisas na mesa, ela separava os docinhos para mandar falar assim: não, ainda não botei na mesa. Eu lembro como se fosse hoje, tá? Vocês acreditam nisso? Então eu sei que eles não podem comer, eu só comprei, é para as crianças. Mas teve uma vez um primo de olho grande, ele foi pegar um negócio em um determinado lugar que estava na mesa. E tinha uma certa pessoa que estava incorporada por certa entidade. E ele não falou nada. Ele comeu aquele negócio. Meus irmãos, diante do Deus que eu estou vivo, os olhos dele incharam, a boca inchou. Ele ficou todo empelotado. Pode parecer uma loucura que eu vou falar aqui. Sabe como aquilo acabou na vida daquele meu primo? Quando a minha tia se levantou, o pressionou, ele falou, e minha tia falou: Senhor, no nome de Jesus, corta os ataques de Satanás. Pouquíssimas horas depois, o meu primo estava normal. Esse pai estava cansado. Libera uma palavra aqui pelo Espírito Santo. Quantas situações que nós estamos vivendo nas nossas respectivas casas, e eu avanço para a família, para a parentela, que está nos cansando, que está tirando a nossa força, que está tirando a nossa alegria do viver, que está tirando a nossa esperança de dias melhores, que está ali, limando a nossa disposição da caminhada.
Nós estamos até fazendo as coisas, mas naquela força da última corrida, dos últimos metros de uma maratona, dizendo, ou agora ou nunca. Já é raspa do tacho, a disposição já foi embora. Se não der certo desta vez, eu estou jogando a toalha branca, eu já não consigo mais, já não dá mais para mim. O inimigo, às vezes, ele age desta maneira, nos deixando extremamente cansados. E eu ouso aqui dizer, existem pais que estão cansados com seus filhos. Existem filhos que também estão cansados com seus pais. Existem casamentos cansados. Existem negócios que estão cansados. Mas aí, diante desta introdução, eu quero aqui pontuar algumas pouquíssimas verdades. Primeira verdade, vocês estão comigo nessa noite? Talvez você esteja vivendo isso, meu coração está queimando, e pode ser que semana que vem eu fale um pouco mais sobre esse texto. Mas veja bem, em primeiro lugar, vá diretamente em quem pode te ajudar. Vá até Jesus. Não espere um minuto sequer. Vá até Jesus. Não daqui a pouco, mas agora. Aí no seu lugar, comece a falar, Senhor, o meu problema é esse, a minha dificuldade é essa. Estou com, entre aspas, um endemoniado no lar, e isso eu falo de forma figurada. Estou vivendo um problema, estou vivendo uma dificuldade tão grande. Senhor Jesus, eu não vou pedir para o Senhor ir lá, eu trouxe o problema até o Senhor. Ele está aqui comigo, porque existem situações na nossa vida que a coisa é tão complicada, de onde nós vamos, o problema está conosco. Tem hora que nós temos que falar, Senhor, não precisa ir lá em casa, porque o problema está aqui comigo, o problema está aqui comigo, o problema está aqui comigo, Ele está aqui comigo. Eu preciso de uma intervenção do Senhor, eu preciso de uma intervenção dos céus. Olha para a minha aflição, olha para a minha dificuldade, eu estou aqui. Em segundo lugar, esse levar até a pessoa certa me desperta um ensinamento. Reaja! Em segundo lugar, reaja! Existem situações, aprendi há muito tempo atrás, nós somos pacificadores, mas nós não somos passivos, nós somos pacificadores. Nós somos da paz, mas uma pessoa passiva é uma pessoa que não tem atitude. Reaja! Está com dificuldade? Reaja! Não vai brigar com ninguém não, tá? Ontem tive uma conversa com meu filhão, eu fui levá-lo para fazer uma determinada coisa, aquele negocinho, aí ele falou uma coisa que ouviu e tal, eu falei, meu filho, nós somos da paz, mas nós não somos passivos. O homem precisa ser da paz, mas um homem, e nesse caso, teu caso, você é um alfinha, você precisa aprender a tomar a atitude certa na hora certa. Então, quando falarem com você determinadas coisas, com temor a Deus e com cuidado, reaja e coloca a pessoa no seu devido lugar. Se você estiver certo, não crie situação por uma briga. A briga nunca é bom. Mas você não pode aceitar aquilo como uma verdade. Nós não podemos aceitar mentira como uma verdade. E eu disse para ele, nessa vida existem muitas pessoas maldosas.
e que querem tirar o teu choro, simplesmente porque tem inveja daquilo que você faz. Invejam a tua casa, invejam o teu carro, invejam a sua postura, invejam a sua fala, invejam a sua roupa. Casados, invejam seus cônjuges. Não aceite as mentiras de Satanás. Ele ouviu, ficou ainda muito triste, mas no final do dia eu vi uma reação dele. Eu falei, agora está ficando alfinha. Nós precisamos ensinar. Existem situações que a gente percebe e a gente está muito passivo. 3. Precisamos ter discernimento. Tem coisas que nós temos que procurar o médico. Mas tem coisas que são espirituais. Olha que coisa incrível. Teoricamente, esse rapaz era mudo e surdo. Ou melhor, surdo e mudo. Mas sabe o que é da história aqui, o DNA da história? Que a enfermidade que esse rapaz vivia não era uma coisa natural. A enfermidade que esse rapaz vivia era algo gerado no mundo espiritual. E nós enxergamos isso no versículo 26, quando Jesus, no final do 25, disse: deixe esse jovem, jamais o tomes novamente. No 26 diz: e o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. E o menino ficou desfalecido a ponto de afirmar: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Veja bem, o mudo berrou e o surdo ouviu. Estou entendendo aqui o sentido bíblico? Existia um demônio que estava tapando o ouvido, e existia um demônio que está tapando a boca. Segura aí na cadeira, eu sei que vocês vão querer levantar, mas segura aí. Seu Milton, vê se não é verdade. Existem ações do inimigo que ele age para tapar o ouvido de muitas pessoas e para silenciar a boca de outras mais. E a gente fala assim, é normal. Tapa o ouvido. Digo eu, não o Senhor. Acredito que existem um bocado de pessoas que têm um demônio assim, ó, espiritualmente. E existem um bocado de profetas, meu Deus, me arrepiei todo. E tem um bocado de profetas que o demônio está tapando a boca, mas eles não estão com ação para repreender aquele mal. Profetas com bocas fechadas. Jesus então disse: deixa este jovem e jamais o tomes novamente. A Bíblia diz que o demônio berrou, agitou violentamente o jovem e o deixou como morto, mas ele não estava morto. Mas o demônio faz isso. Quando ele vai embora, ele deixa um ambiente como de morte, porque ele trabalha com a manipulação. Só tem um detalhe, quem estava ali não era um discípulo, quem estava ali era Jesus de Nazaré. Demônio é terrível. Quando ele sabe que ele perdeu, ele dá o último ataque dele como uma situação pior. Um dia eu ouvi de um grande homem de Deus: quando a situação na tua vida piorar, um ponto muito complicado, saiba, porque Deus já liberou a vitória no mundo espiritual e o demônio está apertando aqui para você perder a sua fé. O demônio foi embora, mas deixou um ambiente pior, porque deixou o jovem como se estivesse morto. Mas era Jesus que estava ali.
Qual morto cruzou com Jesus e continuou morto? Está morta a situação. Está não, filho. Jesus está lá. O garoto morreu. Jesus está lá. Eu ainda não vi algo que Jesus começou, que ele não tenha terminado e que o fim tenha sido vitória. Ainda não vi e não verei. Sabe por quê? Na vida de um servo de Deus é de glória em glória. Eu gosto do termo da passagem de Paulo a Coríntios que diz: por isso, essa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória muito excelente. Mas termino essa mensagem, um endemoniado em casa, mostrando uma coisa aqui interessante. Para muitos estudiosos, essa parte do último versículo que diz: essa caixa só sai com jejum e oração, alguns dizem, não existe no original, alguns dizem. Eu gosto de pensar, irmã Célia, que existe. Mas eu gosto de pensar que não tem a ver apenas com jejum. Porque o jejum, para muitas pessoas, é complicado. Mas eu acredito que o jejum é tão simples. O sentido de jejum e oração para mim, nesse texto, é intimidade. É possível estar com uma pessoa, mas não ter intimidade suficiente com essa pessoa, ao ponto de carregar o que aquela pessoa possui em si. Onde eu quero chegar? Os discípulos estavam andando com Jesus, mas ainda não tinham intimidade para carregar aquilo que já tinha em Jesus, ou seja, autoridade. A autoridade só vem com intimidade. O que o Senhor está querendo dizer para aqueles discípulos é: vocês precisam estar mais perto de mim. Vocês precisam aprender mais. O pai do garoto procurou os discípulos e eles foram lá expulsar. A pergunta que eu faço, dona Luciana: por que eles não foram até Jesus falar, tem um problema sério aqui? Por que eles falharam e ficaram calados? Já percebeu isso, mestre Alex? É o que a Bíblia não diz, mas ela está dizendo. Aí eu digo porque existem muitos discípulos que querem o sapato do discipulador, mas ainda não chegou o tempo deles. Tem muito estudante da escola de profeta que quer já assumir, profetas que já quer assumir o posto do profeta que ensina, mas ainda não chegou a hora disso. Eles acham assim: se ele fez, eu também posso. Mas eles ainda não receberam autoridade para aquilo, porque a gente só dá aquilo que nós temos. Às vezes o orgulho nos impede de viver algumas estações espirituais. Há um mundo espiritual, e existem liberações de autoridade que o Senhor manda, envia sobre a vida dos cristãos. Isso tem a ver com caminhada, com intimidade, com maturidade, com entrega. Não basta apenas pegar um rapaz endemoniado e querer impor as mãos e falar: sai demônio. Talvez o falar, sai demônio, está certo, mas falta algo, falta unção, falta autoridade, falta renúncia, falta entrega, falta votos com Deus, falta alianças com o Senhor. Meu Deus! Porque os discípulos ficaram calados, porque de repente eles viram que eles falharam, e eles não queriam mostrar para Jesus que eles tentaram ir além daquilo que Jesus estava determinando. Então é melhor deixar quieto do que expor minha falha. Meu Deus, né? Como esse texto é rico, meu Pai do céu. Por isso que quando os discípulos lá falam: mas por que nós não conseguimos? Aí Jesus para eles fala: tem demônios. E aí digo eu, não o Senhor e nem a Bíblia. E esses demônios eu uso na aplicação sobre
resistências. Há demônios, resistências, que só são vencidas com jejum e oração e intimidade. Existem orgulhos, vaidades, achismos, que só são vencidos quando nós dobramos os nossos joelhos e dizemos: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Enquanto estamos dizendo é minha vontade, Deus está falando, tem alguma coisa daí. Mas quando nós entregamos para Ele, o poder dele se manifesta no nosso meio, e a libertação. E o final, em uma casa que tinha um endemoniado, depois com o encontro com Jesus, se torna uma casa onde existe uma pessoa restaurada para a glória do nome do Senhor. Se você está fazendo parte do período da oração, do propósito de oração, se você quer vir aqui à frente, pode vir aqui à frente que terminaremos.